Olá, aqui está falando é Érico Gonçalves. É um prazer fazer parte da equipe MX Masters e poder estar compartilhando os meus conhecimentos em Excel VBA. Tenho certeza de que vocês vão gostar muito das videoaulas, além de aprender a dominar VBA, que é Visual Basic for Application. Então eu vou primeiramente mostrar o meu site para vocês, onde eu ministro curso online. Então aqui está o meu site, né, treinainfo.net, que vocês podem entrar e estar visualizando. Também vou deixar os meus contatos para vocês. Então, meu e-mail e o meu MSN. Então, dentro do meu próprio site aqui, vocês podem entrar em contato comigo através do meu MSN professor_erico@hotmail.com ou através do meu e-mail erico_2223@yahoo.com.br. Então aqui para vocês entrarem em contato comigo. Bom, nessa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre macros, né? Então o que é macro? Podemos dizer que uma macro é uma sequência de comandos e funções. Caso a gente execute uma tarefa várias vezes no Excel, nós podemos automatizar usando macros. E para criar essas macros, nós podemos fazer de duas maneiras. Usando um gravador de macro, que é utilizado por pessoas que não têm muito conhecimento em programação, ou usando o editor de Visual Basic do Excel. No nosso caso, vamos utilizar apenas o editor, porque nós possibilita usar vários recursos. Uma coisa é certa, pessoal. Sabendo VBA, você vai dominar muito o Excel. Dá para desenvolver pequenos sistemas usando a própria planilha como banco de dados ou usando um banco de dados como o Access. Tá? Eu vou mostrar para vocês a automatização de uma agenda em VBA que eu desenvolvi. Nós podemos interagir de forma dinâmica com a planilha e as células. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui é uma agenda feita através de um formulário, onde você aprende a utilizar Excel VBA. A gente cria formulários e faz toda essa interação de cadastrar, pesquisar, editar, excluir, tudo através de programação do Excel. E a gente utiliza a própria planilha como banco de dados. Pode ver aqui que estão os nossos campos. Então, durante todas as videoaulas que a gente vai ver daqui para frente, você vai conseguir desenvolver pequenos sistemas como esse, entre outros. A gente vai ter uma interatividade muito grande utilizando o Excel VBA, utilizando o Excel. Bom, nada melhor para a gente começar é conhecendo o editor de Visual Basic. Então, aqui nós temos esse editor. Para a gente entrar nesse editor de Visual Basic, vocês podem pressionar com a planilha do Excel aberta, vocês pressionem Alt F11, que é a tecla de atalho, e vocês vão entrar aqui dentro desse editor. Eu vou explicar aqui nesse editor, primeiramente, o básico. São as principais ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Os principais menus, as principais janelas. Durante as videoaulas, nós vamos conhecendo em maiores detalhes mais janelas, mais menus e para que funcionam cada um. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês, nós temos essa área branca aqui, que é a nossa área de trabalho, certo? Então é aqui que nós vamos digitar os nossos códigos. Veja aqui em cima que nós temos aqui geral e declaração. Então são alguns procedimentos que a gente vai utilizar. Se a gente clicar aqui, a gente tem worksheet. Eu vou explicar para vocês durante as videoaulas o que é worksheet. Tá? E desse lado aqui, se nós clicarmos em worksheet, nós vamos ter
nós vamos ter eventos, né? Então são vários eventos que existem por método worksheet. Bom, aqui nós temos em cima os menus, né? Nós temos o menu arquivo, né? A gente pode utilizar, o que a gente mais vai utilizar vai ser o importar arquivo, exportar arquivo, tá? O editar aqui que tem as funções normais, editar, colar, recortar, copiar, né? A gente pode localizar algum código, né? Porque imagine se você está trabalhando com uma quantidade enorme de código, então você pode estar fazendo uma busca. Esse menu exibir aqui, né? Então ele vai exibir, por exemplo, o código, o objeto, né? O que seria o objeto? Seriam nossos formulários, nossos botões, nossas planilhas, né? Então são os objetos. Nós temos Project Explorer, que eu vou explicar em seguidinha para você, uma janela. Nós temos a janela de propriedades, nós temos a caixa de ferramentas, que a gente vai utilizar com frequência. Então aqui nós temos dentro do menu inserir procedimento, usiforme, módulos, módulos de classe, né? Então isso aqui eu estou dando um esparecer para você, mostrando quais são os menus. Isso aqui tudo você vai aprender na sequência das videoaulas. Então aqui formatar, que a gente tem linhas, espaçamentos, tá? O depurar, que a gente vai utilizar para compilar o código, certo? Adicionar inspeção de variáveis, ativar ou desativar pontos de interrupção, né? Então existe esse outro menu aqui, que é o executar, né? Onde a gente vai executar um usiforme, vai executar um procedimento. Aqui no menu ferramentas nós temos referências, então eu vou explicar o que é referências. A gente tem bibliotecas que a gente trabalha dentro do Excel e às vezes a gente precisa ativar algumas bibliotecas, né? Então a gente precisa ativar através daqui de referência, né? Nesse menu aqui, macros, opções. Aqui nós temos um menu que é suplementos, aqui janela e ajudas. Ok. Bom, aqui nós temos Project, VBA Project, ou seja, essa janela aqui está nos mostrando o nosso projeto. Nós temos aqui três botões, ó. O exibir código, o exibir objeto, o alternar de pastas. Então, esses aqui são botões que a gente vai estar utilizando para exibir o código quando a gente estiver no objeto, ou vice-versa. Quando a gente estiver com, por exemplo, visualizando um formulário, a gente quer ir diretamente para o código, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho aqui. E aqui nós podemos alternar de pasta se a gente estiver trabalhando com mais de um Excel, de uma pasta aberta. O VBA Project, aqui pasta 1, é o nome da nossa planilha, certo? Então lá, se nós tivermos a planilha teste, né, vai estar salvo aqui como teste, né, Project Teste. Aqui nós temos a pasta de trabalho, né, a pasta referente ao arquivo todo do Excel e as suas planilhas, né? Então aqui temos como default planilha 1, planilha 2, planilha 3. Mas aqui embaixo nós temos propriedades, ou seja, cada planilha, cada objeto tem uma variedade de propriedades, né? Então essas propriedades a gente pode estar alterando cor, alterando largura, alternando altura. Então tudo através das propriedades. Isso que a gente vai aprender também. Então essas duas janelinhas aqui são as mais importantes, né, que nós temos dentro do nosso editor de Visual Basic. Aqui nós temos essa barra aqui, que é a barra de atalho, né, onde a gente pode aqui, por exemplo, executar o formulário diretamente. Nós podemos acionar a propriedade do objeto. Então aqui nós podemos retornar, desfazer ou refazer um texto, né? Então a gente pode fazer uma pesquisa, a gente pode utilizar o salvar já diretamente. Então, esse é todo o ambiente que a gente vai trabalhar e vai desenvolver os nossos códigos. Você deve estar perguntando, mas que código a gente vai desenvolver? A gente vai interagir com a planilha, aprender a criar planilhas, inserir células, excluir células, selecionar linhas, né? Criar outras pastas de trabalho, tudo utilizando VBA.
Qual é a diferença, né, se você aprender VBA? Você vai conseguir ter um domínio muito grande referente à programação, né, para você mexer cada vez mais, criar planilhas mais dinâmicas usando VBA. Então, tenha certeza disso que você vai conseguir dominar e esse vai ser meu objetivo das videoaulas. Bom, a partir da próxima videoaula, nós vamos começar a criar nossos códigos de forma simples e prática. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que eu tenha criado uma expectativa positiva para seguirmos juntos na sequência. Até breve!